Bom dia, um abraço a todos os pais. Eu vou dizer para o André que o que vale é a mensagem dos Espíritos Superiores. E Emmanuel escreveu assim: o dia das mães é o dia do amor, e o dia dos pais é o dia de Deus. Está numa mensagem aos pais. Está numa mensagem aos pais. Deus é pai, né? Então, acabou. Vamos lá. Nós acompanhamos, então, Evelina e Ernesto participando de uma palestra, né, em que o irmão Cláudio proferiu essa palestra, essa orientação acerca da vida. E eles ficaram, assim, muito conturbados, porque cada vez mais vem notícia, tudo indicando que eles já estão mortos. Então eles estão naquela dificuldade. E hoje eles tiveram a oportunidade de ir e conversar em particular com o irmão Cláudio. Então é esse diálogo que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Finda a aula e recomendados pela senhora Tamburini, que não pudera acompanhar a reunião, Fantini e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio, que os recebeu carinhosamente na intimidade. Não residia ali, explicou. O Instituto desdobrava serviços em todo o prédio, ocupando-lhe as dependências. Ainda assim, que os amigos se sentissem convidados para alguns dedos de prosa em casa, onde, junto da esposa, teria prazer em recebê-los, já que a senhora Tamburini o indicara como sendo um explicador capaz de prestar-lhes informes em torno de problemas que reputavam importantes. Punha-se-lhes à disposição para atender no que lhe fosse possível, conquanto se reconhecesse inabilitado a satisfazer como desejaria. Tudo isso era dito cortesmente, em recinto enluarado, no jardim da instituição, onde pequenos grupos de estudantes se espalhavam aqui e além. Ladeando mesa fixa, conversava o trio animadamente. Tão grande e tão manifesta a familiaridade em pauta, que nada faria supor estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Em razão disso, não obstante a fisionomia cismativa de Ernesto, exprimindo incerteza e ansiedade, via-se Evelina senhora de si, absolutamente convencida de que se achava num recanto do mundo que sempre lhe fora habitual. Então, olha lá, na intimidade com o irmão Cláudio, eles começam ali a conversar, e tem duas coisas interessantes aí para a gente destacar. A primeira, o irmão Cláudio explica: não residia ali no instituto e teria prazer em recebê-los em casa junto da esposa. Veja só, não é uma cena muito terrestre, né? Isso quer dizer que o irmão Cláudio tem uma casa, né, na colônia, e lá ele mora com a esposa. Essa esposa é aquela que ele tinha e que desencarnou? Ou é alguém que ele conheceu ali e que já estão juntos e vão se casar aqui na próxima encarnação? Então tem todas essas coisas para a gente pensar. Mas isso é importante para nos dar ainda aquela compreensão de que a vida espiritual, nessa esfera próxima da Terra, ela é uma continuidade. A vida nessa esfera próxima do planeta é muito parecida com a vida na Terra. Totalmente. Então a gente vê cada vez mais André Luiz colocando para nós todos esses pontos, né? E isso é tão verdadeiro que ela fala, né? Olha lá,
nada faria supor estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Quer dizer, tudo ali parecia que ela estava na terra. Então ela estava assim meio, né? Não pode ser que eu estou morta, né? A vida normal, não tem como. Está tudo aqui, olha, né? Não pode ser. Porque para ela, o quadro ali que ela está vendo é essencialmente terrestre, ou seja, é igual na Terra, não há diferença. Luiz, Oi. no outro capítulo, no penúltimo estrofe, é uma realidade que você acabou de falar, né? Ela fala assim, ó, ninguém pode conhecer o que não estuda, nem, nem reter qualidades que não adquiriu. Então, assim, nesse plano também é A mesma situação. Né? Se ela não tiver estudo, compreensão, se ela não for buscar, não entende nada, né? Se tiver mérito, chega. Vamos lembrar, o André Luiz chegou no nosso lar, ele tinha casa. Teve depois? Não. Ele ficou sempre morando com a dona Laura. Porque para adquirir lá na colônia Nosso Lar, para adquirir uma residência, o indivíduo precisa ter tantos bônus horas, tanto tempo de serviço. Veja que, veja que é muito parecido com aqui, né? Começa aqui. Então veja, você vai ter uma que vai te esperar, que vai te esperar. O André Luiz foi uma amiga, né? Alguém que o recebeu, né? Você pode, a neta da dona Laura foi morar com a avó. Então são esses pontos, né? Mas para o indivíduo ter uma residência própria, como é o caso dele aqui, precisa de um certo tempo de serviço, né? Senão você vai morar em algum lugar, com alguém, com um parente, mas casa própria, só depois de muito tempo de trabalho, de serviço, né? De engajamento no bem. Porque lá no nosso lar ele fala que, embora o indivíduo tivesse tudo ao seu alcance, ninguém passa necessidade lá, tem tudo que precisa, mas para a aquisição de bens, precisa ter mérito, né? E o André Luiz também fala que havia reuniões que ele não podia participar, porque ele ainda não tinha mérito para tal. Então, é assim, né? A lei lá é mérito. E outra coisa, você tem que ser útil à comunidade. Lá não dá para enganar, não adianta que nem aqui que a gente faz de conta. Faz corpo mole, né? Lá você tem que fazer ou não fazer, né? Então vamos lá. Compreendo que se proponham a saber algo da nova residência, expôs irmão Cláudio imperturbável. Porquanto a irmã Celusa Tamburini notificou que estão ambos despertos no hospital de alguns dias para cá. Sim, é bem isso, confirmou Ernesto, e somos gratos pela atenção que nos dispensa. Professor, interveio a senhora Serpa, confiante. São tantos os comentários absurdos que já ouvimos em nossos poucos dias de contato com o novo meio, que, de minha parte, estimaria estar informada se dispomos da liberdade de perguntar ao Senhor tudo, tudo que nos causa espécie. Claramente, indaguem tudo, embora não me veja capaz de a tudo responder. Convocado a exprimir-se pelo olhar percussiente do amigo, volveu Ernesto a palavra. Evelina, quando me ocorre, tem o espírito dominado por uma questão capital. Isso lhe parecerá talvez uma criancice de doentes mentais, que às vezes temos ambos a impressão de ser. Mas temos escutado em circunstâncias diversas a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. A princípio, rimos-nos francamente,
categorizando isso a conta de grossa tolice. Entretanto, as opiniões se avolumam. A própria senhora Tamburini está certa de que já cruzamos as fronteiras da morte, como quem vara uma noite de sono. Que nos diz a isso, professor? Olha lá. O irmão Cláudio esboçou significativa expressão facial, em que a admiração se misturava à piedade e obtemperou sem cerimônia. Estarão vocês em condições de acreditar em minha palavra, se lhes ratificar a notícia de que respiramos em plena esfera espiritual? Mas, professor, clamou Evelina, lívida. Entendo, certificou ele sorrindo. A senhora, muito mais que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade, à vista de suas convicções religiosas louváveis, mas provisórias, convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhes que não mais pisamos a terra que nos era comum, e sim um departamento da vida espiritual. Perguntou? Você só faltou falar assim, mandar vocês morrer. Resumindo, eu sinto muito, mas nós já somos mortos, né? Então veja, ela e o Ernesto, diante do benfeitor, fala aquilo que realmente eles estão vivendo, né, e querendo mesmo entender. Tem o espírito dominado por uma questão capital, a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. Então, está dito, vocês morreram mesmo, né? Mas ainda assim nós vamos ver a resistência deles em aceitar isso, porque é tão igual à vida na Terra que eles falam, não é possível, né? E outra coisa interessante é o indivíduo se olhar e ver que é ele mesmo. Ele está respirando, ela precisa descansar, tem a cama lá onde ela está hospedada, né? Então tudo é igual, né? Tomou suco, né? Caldos e não sei o quê. Então tudo é igual, tudo é muito familiar, né? Então ela fica resistindo mesmo. E imagina uma senhora como a dona Evelina, que não tem nenhuma abertura mental. Ele diz que ela tem aquela estrutura, né, da fé, mas que isso é provisório, né? Que amanhã ela vai ampliar o entendimento, mas é provisório esse entendimento. Como que ela vai entender que esse corpo que ela tem não é o corpo carnal, é o corpo espiritual? É o que nós estudamos sempre, é o perispírito. E o perispírito guarda exatamente a forma que tinha aqui na Terra. Então a pessoa vai se olhar, vai se ver do mesmo jeito, né? Mas não tem como entender. Lembra que ela falava assim, eu me sinto mais leve, né? É o corpo já diferente do corpo físico, né? Mas ela não tem noção do que é isso, né? Não sabe o que é perispírito, o que é corpo espiritual. Então, tudo à sua volta mostra que está viva, né? Em verdade está. Então vamos lá. E ela, meu Deus, como pode ser isso? Irmã Evelina, trabalhe com a própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância, logo após, constrangendo-nos a longos serviços de readaptação, não seria a mesma coisa? Mas a terra eu conheço. Quer dizer, aqui não, né? Por um engano,
Classificamos a paisagem terrestre e os pertences que lhe dizem respeito, submetidos aos conceitos de quanto estiveram nela antes de nós, ocorrendo análogas circunstâncias no ambiente a que nos acolhemos agora, e onde contamos com geólogos e geógrafos eméritos. Na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco acerca do meio em que vivemos. Em suma, analisamos e reanalisamos coisas e princípios que já encontramos feitos. Entretanto, no mundo como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá, na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar do planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada, em última análise. Chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico, voltou Fantini a manifestar-se. Chama-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionado aos tipos de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. Então veja lá, duas coisas para a gente ver aqui. Na realidade, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco acerca do meio em que vivemos. Então lá na esfera espiritual e aqui, nós não temos conhecimento do meio em que nós vivemos. A gente fala, a terra, não sei o que, mas nós não temos conhecimento. Ela diz assim, mas lá eu sei que eu estou em terra firme, né? Eu estou pisando na terra. Né? Aí ele começa a dizer, aqui também, só que em dimensão diferente. E aí ele diz assim, a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, a matéria é luz coagulada. Então existem vários tipos de matéria. Essa que nós conhecemos é a matéria densa, física, material. Nas esferas próxima à Terra, a matéria é diferente, mas ainda é matéria. Ah, mas a nossa matéria é diferente, é mais compacta, é mais densa. Mas ainda assim, ele diz, é energia condensada. É energia condensada. Os pesquisadores dizem assim, que tudo que nós vemos não é real, é tudo transitório. Então, a gente fica assim meio tonto, né, com tanta coisa. Mas então a matéria densa da Terra, da esfera espiritual próxima, da outra região acima, da outra acima, da outra acima, é tudo matéria, só que a matéria vai se adaptando ao tipo de vida. Então, um espírito bem lá em cima, numa colônia sublimada, a matéria de lá é diferente de todas as que... Né?
mas no fundo tudo é matéria. Então ele diz assim, aqui, como nós estamos vendo, é tudo matéria. Aqui é feito as coisas do mesmo modo que são feitas na terra. Só que aqui a matéria é mais plástica, mais fácil, né, de trabalhar, né? Tem mais um. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que movimentam os homens ainda encarnados. Então vejam, é a terra invisível para nós, né? Só isso. É a vida na terra, só que invisível para nós. A gente não percebe, mas é matéria. É que nem quando você estuda na questão da física, que nada é estático, né? Tudo dinâmico e em movimento. Em movimento. Quando você vê aquela visão holística que nós estamos aprendendo nos últimos anos, de ter uma visão holística do mundo, é uma coisa assim que tem hora que você fica doidão, né? Fala, pô, como que é isso, né? Tudo isso é passageiro, na verdade. Isso é luz coagulada, né? A gente fica passado. Essa última camada mais perfeita ainda é órgão Terrestre. A Terra, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela tem 7 esferas. Então daqui a pouquinho a gente vê. Então, morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? As incógnitas da vida exterior, com os desafios dela resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescoberta de si mesmo. Somos, cada um de nós, um astro da inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Ernesto sustentou o interrogatório. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Impraticável categorizá-las depois da morte segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo, a cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas, aproximadamente, por dia, saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências análogas do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se experimentem, em que se exprimem. Razoável reconhecer que por muito se enfeitem externamente com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se despedem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são, porque hajam desencarnado, o louco não adquire o juízo de um dia para o outro, e nem o ignorante obtém
obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Então veja que interessante. Ele diz assim, aqui no mundo espiritual, então todo mundo é igual, todo mundo tem os recursos que nós temos aqui. E aí ele vai dizer que não, né? Naturalmente, esses números são adequados à época que o livro foi escrito. Hoje, você sabe quantos habitantes tem a Terra? 8 bilhões. Né? Então, olha só o que ele fala. Basta recordar que 150 mil pessoas aproximadamente por dia saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto. Então, é muita coisa, né, gente? No mundo inteiro, desencarna uma pessoa, 100 pessoas por minuto. Naquela época. Já pensou como é rápido? É igual pesquisa de suicídio, é uma coisa assustadora. É mais ou menos assim. As mortes que ocorrem por suicídio é uma coisa assustadora. Eu não me lembro bem os números, mas eu vi uma pesquisa que eles falam assim, que não sei há quantos minutos acontece um suicídio no mundo. É coisa apavorante. Então, vê como o mundo é grande, né? Como a gente não... E ele diz assim, é difícil, porque com todas essas mortes, os homens chegam aqui como são. Depois da morte, somos o que fizemos de nós. Então não vai ser igual. Todo mundo não vai ser igual, porque aqui nós não somos iguais. Cada um está num ponto, né, da evolução. Um tem esse aspecto positivo, mas também tem outro negativo, o outro é diferente, tem outro aspecto, outro fator. Né? Nós somos, em geral, parecidos, mas cada um se mostra lá com aquilo que fez dentro de si. Então, a grande tarefa nossa na Terra é o nosso aperfeiçoamento, é a nossa iluminação. Você pode ajudar os outros, você pode fazer o bem, você pode fazer caridade, tudo isso é louvável, mas o grande trabalho é a nossa transformação íntima, é a nossa mudança, não é? Porque você pode às vezes fazer caridade a vida inteira, isso tem um valor, isso conta muito, mas se você continua sendo a mesma criatura, né, inferior, né, orgulhosa, egoísta, isso, a caridade conta, mas a sua iluminação está difícil. Por isso que eu falo isso. Muitas pessoas que entram no espiritismo acham que só fazer caridade você já vai Resolve. dar certo. E o objetivo principal que eu vejo na doutrina é a transformação moral. E isso se faz através do conhecimento, estudo. Né? Autoconhecimento. Senão fica difícil a gente fazer essa transformação. Né? Então, a iluminação é um trabalho nosso. Né? É um trabalho nosso. Porque a gente, de vez em quando, para ficar com a consciência tranquila, você fala assim, eu já estou fazendo aquilo, tá bom. Mas você não muda nada. Nada, continua sendo a mesma pessoa. Só coisa externa. E tem gente que piora. Nasce de um jeito vai piorando, né? Então é difícil, né? A vida na Terra é dada para nós por aperfeiçoamento. E ninguém, ele diz aqui, ninguém consegue as coisas por osmose. Quer dizer, chegar perto do André e né, puxar para mim as coisas que ele tem. Boas, né? Aí eu vejo assim, às vezes as pessoas achando, né? Eu via lá no Chico, aquele povo tudo em volta. Tá? O Chico fez a luz dele.
Agora, se a gente ficou igual mariposa batendo em volta, não fez a sua luz, não adianta, né? Por isso tem aquela música popular que fala assim: a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, só isso basta. Vamos lá, então. Estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantini espantado. Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso por haver atravessado o oceano de um continente para outro. Acontece o mesmo nos domínios do espírito. Olha só que imagem bacana. Eu estou aqui no Brasil, atravesso o Oceano Atlântico, vou lá em Portugal. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, se eu estou aqui, atravesso o oceano para a vida do outro lado, eu continuo sendo eu mesmo. Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso por haver atravessado o oceano de um continente para outro. Acontece o mesmo nos domínios do espírito. Há tempos, sublinhou Ernesto, li mensagens de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores, individualidades, aliás, que me pareceram senhorear largo patrimônio de recursos intelectuais. Nada de admirar. Por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zona dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. Refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvi tantas dissertações e onde se desarvoram tantos irmãos nossos. Fantini, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes, de vez que os infortunados são os irmãos que o povoam. Os jardins e os pomares que enriqueçam o manicômio deixarão de ser jardins e pomares porque existam enfermos a desfrutar-lhes as emanações nutrientes? Pois é, meu caro, as áreas do espaço, às vezes enormes, ocupada por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira de sítios terrestres, utilizados por grandes instituições para a recuperação de enfermos da mente. Você não ignora que existem doentes da alma, consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da terra. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território empregado no asilo a irmãos desajustados, aos milhares mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência que trabalham no socorro fraternal. Então, a pergunta do Ernesto: aqui todos nós estamos do mesmo jeito? Não. O homem faz dele o que ele é aqui na Terra. E isso quer dizer que no vida espiritual existem várias localidades? Sim. Aí ele diz: vizinho aqui a nós existe uma zona enorme de espíritos sofredores, né? Aí ele diz assim: esses lugares infelizes. Ele diz assim: não, infelizes são os espíritos que residem ali, porque um pomar e um jardim, um sanatório, não deixa de ser um pomar e um jardim, né? Então são irmãos nossos em sofrimento, né? Porque em tudo na obra de Deus não tem lugar infeliz, né? A obra de Deus é majestosa. Então, para a gente entender isso,
Vamos ver aqui esse pequeno mapa aqui, ó. Luiz, posso falar um negócio só de você comentar? Ah, Ele fala assim, acho importante, porque para a gente ver, ó, o Ernesto fala que ele leu mensagem de entidades merecedoras de crédito desencarnadas e que tinha um largo patrimônio de recursos intelectuais. Você vê como a nossa mentalidade aqui na Terra, a gente acha que a pessoa que é muito culta, muito inteligente, muito prendada, ela não iria para essas as zonas. zonas sofredoras, né? Só lá que a gente cai na real fala que isso é título. É. Né? Isso é coisa de... Ele pergunta, né? Mas então, é verdade. É verdade, tem gente tão conhecida com tantos recursos e está lá. Você chega lá e fala, olha, aquela pessoa lá, nossa, é que Está sofrendo. é, Conhece aquela Lázaro e o historinha? rico, né? É, Mesma coisa do Lázaro e rico. Aquela historinha que o orador falava toda semana no centro. E tinha um senhorzinho que sentava lá no final da última fileira. Aí morreu o orador, morreu o velhinho. Aí chega lá, o orador vê o velhinho iluminado, né? Fala assim, nossa, mas como aquele velhinho está nesse porte? Eu estudei tanto, falei tanta doutrina, né? Por que ele está melhor? Aí foi lá perguntar para o velhinho, né? O que você fez para você estar assim? Ele falou assim, eu ouvia as palestras e tudo que o senhor falava eu fazia. Então, não adianta ter conhecimento, né? Conhecimento ajuda, mas não é tudo, né? O Chico não fala, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais, né? Então, essas esferas da Terra, aqui está o nosso planeta, não é? E existe um cinturão envolvendo esse planeta, que são as regiões próximas, né, da Terra. Essa estrelinha aqui é a colônia nosso lar. Veja que ela está próxima da Terra e ela está residindo na dimensão espiritual do umbral. Então vamos ver essas esferas. Olha lá. Ela diz lá assim, ó, estamos residindo em zona na vizinhança das criaturas encarnadas. Vizinhança é vizinho. Então a vida espiritual, essa primeira faixa perto de nós, ela é vizinha. Então ele diz que a Terra tem 7 esferas. Isso está lá em nosso lar. A primeira é o abismo. A segunda são as trevas. Essas duas são subcrustrais, ou seja, estão no interior da Terra. Daí porque o pensamento de inferno que é para baixo, né? Depois, em terceiro lugar, está a crosta terrestre, onde vivem os encarnados. Então, veja só. Subcrostal, morando aqui em cima da terra, né, na crosta, estamos nós aqui, ó. Então você vê que a gente está pertinho das trevas, né? Então estamos nós aqui. Depois aqui, ó, no 4 é umbral. Então esse cordão aqui, esse círculo aqui é o umbral. Só que existe o umbral, várias categorias. O André Luiz fala assim, existe o umbral grosso, que é pertinho da terra. Depois existe o umbral médio, a palavra é outra, mas eu não lembro. E depois tem um umbral mais leve aqui, que é o finzinho, ó. O nosso lar está aqui, ó. Ainda é no umbral, mas no umbral mais leve, né? Então essa faixa aqui envolve o planeta. Depois nós temos a faixa da arte, da cultura e da ciência. Lembra? É onde a mãe do André Luiz reside. Então o André Luiz está na colônia nosso lar e a mãe dele está em outra esfera, outra faixa vibratória. Então ela sai de lá, vem aqui no umbral para visitar o filho. Para ela ser vista e conversar, estar com ele, ela passa em nosso lar pelas câmaras edificadoras, materializa, quer dizer, diminui a vibração do perispírito,
para poder estar com o filho. Ela disse: eu não posso mais, eu tenho que voltar. Por quê? Porque o tempo dela ali, materializada, é um tempo breve. Então, ela tem que voltar para a esfera da arte, da cultura e da ciência. Depois, a número 6 é a esfera do amor fraterno universal. Deve ser uma delícia morar aqui, né? E depois, a última, moram os espíritos que fazem as diretrizes do planeta. Então, veja, há espíritos morando nessas esferas, né, sublimadas, que trabalham na diretriz do planeta, né, acompanhando a evolução. E eles vão fazendo aqui o que pode ser feito para ajudar os homens, né? Dentro daquele entendimento que eles não podem fazer por nós, eles podem ajudar. Aqueles espíritos que estão lá no nosso lar, lá, que são mais evoluídos, eles estão ali por missão para ajudar? Para ajudar, por exemplo, na colônia Nosso Lar, existem os ministros que ocupam, né, algo, né? E existe a governadoria, onde mora o governador de Nosso Lar, né? Quando Bezerra de Menezes, o espírito foi convidado para mundo aí dentro dessa obra, não era outro mundo fora da Terra. Não, nas dimensões superiores da Terra, né? Porque todos nós ainda estamos ligados ao planeta. Ele poderia ir lá com o amor fraterno. E nessa obra são os vários mundos. Não, aqui é só a Terra. Sim, Tem outros várias moradas do Pai. Pode acontecer, não é comum, são coisas mais raras, de um espírito desencarnar, passar, por exemplo, pela colônia aqui, número 5, e depois ir para outro mundo, nas esferas de lá. Aí tem que ser um espírito muito já, né? São em condições para isso, né? Embora possa acontecer de espíritos também daqui, né, totalmente inferiores, saírem da Terra e ir para esferas primitivas de outros mundos. Está começando a surgir uma humanidade lá. E dizem que vai acontecer na Na regeneração. regeneração. Os mundos são solidários entre si, né? É uma coisa muito doida para a cabeça da gente, né? Mas é assim. Agora, as descrições que nós temos de nosso lar é uma coisa maravilhosa, fenomenal, e está no umbral. Agora, imagina residir aqui, imagina o que tem, Se nós for para o nosso lar, já está de bom tamanho. Imagina residir aqui, o que existe, as matérias que a gente estudou, lembra? Cada um é um tipo de matéria. Imagina o tipo de matéria na 7ª esfera da Terra, na 6ª, é totalmente diferente de tudo isso daqui. É um tipo de vida que a gente nem concebe, né? Então, quando ele fala que estamos residindo em zona, na vizinhança das criaturas encarnadas, é porque é pertinho da gente mesmo, né? É em outros mundos, né? Todas as terras e criações de Deus são ocupadas. Lua, Tudo. Saturno. E cada mundo tem a sua particularidade e as suas esferas de evolução. O André Luiz, o Asclépio, quando ele vem lá, que a gente estudou, depois falando que espírito igual a ele reencarna na Terra de 800 anos, né? E depois vai para outro mundo, outros mundos. Então André Luiz fala assim: quem está nas trevas quer vir para a crosta, quem está na crosta quer alcançar as esferas celestes da Terra, quem está nas esferas celestes tem a intenção de ir para um sistema planetário superior a esse. Quem está no planetário superior quer ir para
Então você vê que a evolução é um negócio vastíssimo. Nem espírito puro mais alto não para, né? Não para. A gente não tem ideia, né, do que é lá. Né? Mas não existe na obra de Deus nada estagnado. Tem uma teoria que ela é muito curiosa, só para a gente ver assim, não é espiritismo, mas é uma coisa interessante. Eu acho muito interessante. A evolução é assim, ó, segundo essa teoria. Jesus chegou àquela situação de espírito puro. Para ele chegar lá, ele passou por vários mundos e teve muitas encarnações. As células que fizeram o corpo de Jesus nessas encarnações, que são seres vivos, que um dia vão estar em condições mais amplas de evolução. Todas essas células viraram uma humanidade. E Jesus toma conta dessa humanidade que foi as células que ele usou na sua evolução. E nós temos as células que nos acompanham nos corpos. Essas células, nós vamos tomar conta delas quando a gente for um Cristo. Interessante, não é? Por isso que é bom ser pequenininho, né? Porque pouca célula, menos gente. Pouca célula, menos gente. Não é interessante isso? Muito interessante, né, mãe? Vamos lá. Evelina, que não acreditava no que ouvia, obsurgou insatisfeita. Mas, se nos achamos num plano espiritual, que dizer das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados? Nenhum espanto. Quando ponderarmos que os edifícios do mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, que se evidencia mais intensivamente maleável à influência da ideia dominante. Refletimos no progresso da indústria de plásticos, na atualidade do plano físico, e de onde viemos e perceberemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio de agora. Naturalmente, também aqui estamos subordinados ainda às técnicas, às vocações, às competências pessoais e às criações estilísticas no círculo das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura de tecidos e do operário que lhes atende às determinações. Ainda que o escritor não faz a obra do músico em ação de improviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição dos gênios polimorfos, apesar de esses gênios existirem igualmente aqui. Então ela pergunta, mas como? Se nós vemos edificações, construções, igual na Terra, como é que é isso? Se nos achamos num plano espiritual, que dizer das construções sólidas? Porque ela vê subir escada, descer escada, terceiro andar, elevador, mesa, cadeira, tudo. Como que é mundo espiritual se eu vejo tudo isso sólido, não é? Aí ele responde, aqui verificamos o mesmo processo do mundo dos homens. O que é o mesmo processo? Esse mundo aqui ele é construído, tem edificações, é construído, diferindo apenas as condições da matéria. Então veja, é igual aqui, tudo é feito, só que a matéria é diferente, mas é matéria, que se evidencia mais intensivamente maleável à influência da ideia dominante. Ou seja, lá é mais fácil construir do que aqui.
embora os meios são os mesmos. Vamos lembrar da veneranda, não, é da veneranda, que ela ficou encarregada dos auditórios que tem em nosso lar. Lembram? Aquelas telas enormes, e eles descrevem que todo o auditório é ao ar livre, né? Todo o auditório lembra aqueles teatros gregos, né? E todo o auditório é recamado de relva macia, plantas, tudo assim. E eles falam assim que demandou muito tempo na construção desses teatros, né, que tem em nosso lar. Demandou muito tempo na construção. Quer dizer que aquilo tudo foi construído. E ele fala assim, demandou muito tempo na construção e o serviço de muitos obreiros. Ou seja, todo mundo trabalhou na construção daquilo. Mas aí eu fico pensando, será que esse trabalho é um trabalho físico mesmo? Físico mesmo. Tipo assim, ali ia ter gente Vai que construir. construiu aquilo ali, Tijolo por tijolo. Vida como aqui, o mesmo processo. Olha, fábrica de sucos. Se o suco podia se fazer sozinho, por que tem a fábrica? Lá em nosso lar fala assim, ó, temos a fábrica de suco com muitos operários. Se tem o suco, tem a planta. Se tem a planta, tem Quem plantou. Ele fala, indo para a coisa, ele fala assim, fiquei surpreso em ver campos de cultura. Então, mas a gente nunca vê, fiquei surpreso ver gente trabalhando Manualmente. Não tem nenhum livro que fala, sabe? Tem. Manual. E tem que pegar. Tem, é que a gente não lembra agora, mas tem. Você vê, por exemplo. O André Luiz, quando chega lá no nosso lar, o balde é colocado para limpar a volta. Ele pega o balde, a vassoura, pega. Quem que faz isso? Ah, não, faz limpe alguém. E vômito. Dói o carro. É vida igual. Não tem Porque mágica. há pessoas, há pessoas que quando as obras do André Luiz apareceram, foram totalmente contra. Não aceitaram a federação para imprimir nosso lar, demorou anos brigando com o Chico, né? Que é uma coisa assustadora, né? Imagina, lá a vida é assim, isso é loucura, isso é fantasia, é ficção, não é? Mas a vida lá é assim. Ficção é o que O nós que eles vão ficar pensamos. fazendo lá? Ué, tem lá no atendimento, eu penso, é espiritual, não tem matéria, isso é coisa minha. Tem a matéria, que ele falou tantas vezes. Não como nós conhecemos. Mas ela não sentou no banco, lembra ela? Estou morta, apalpou o banco de pedra, ai, graças a Deus, estou nada, e aqui ó, a matéria, né? Só que é outra condição. Ele fala da indústria do plástico, Da né? mesma forma Está começando na que terra, nós temos o corpo físico aqui, que corpo adoece, espiritual. apodrece, e essa matéria lá tem proporcional ao corpo que é espiritual. No É uma início, matéria mais sutil. Mais sutil, Mas eu penso, no início, muita gente nessa época de debate, aí o livro foi editado, tal, começaram, muitos estudiosos diziam que tudo isso era construção mental. Só que não é. Veja só. Quando Asclépios vai vir falar com eles, é um espírito de esfera superior. Eles começam a fazer um trabalho de mentalização. Então, várias pessoas oram, ficam na condição, né? E começam a montar uma paisagem. Então, alguns foi designado a montar o rio, outros a grama, outros a árvore, outros os arbustos, tal. Então, eles pensavam, e o pensamento, que é vida, plasmava as energias e ficava construída aquela paisagem. Construída aquela paisagem. Só que eles diziam assim, mantenhamos a vibração, porque senão o ambiente desaparece. Então, mantendo, aí o Asclepio vem e fala com eles, depois que vai embora, desaparece tudo. Esse tipo de construção é feito com o pensamento, só que a duração é pouca. Agora, pega o nosso lar como é.
Os espíritos que estão lá sendo tratados não têm condição mental para isso. Os espíritos superiores, como é que é mental e eles ficam lá sustentando. Não tem como. É construção no duro, né? Feita. Ele fala da fábrica têxtil, onde muitos operários trabalham. Aqui ela não falou. Quem é que paga a roupa nova que nós estamos usando? É roupa, pois roupa. Né? Então você começa a pensar em tudo, leva a estupefação dela, mas é tudo igual, como é que morri? Essa é a dificuldade que a gente tem. É mais fácil acreditar numa mágica, né? Do que no real. É mais fácil pensar assim, na projeção do ambiente. Mas a projeção, ela não dura. Tem um livro da Dona Ivone, que acho que é um dos suicidas. Depois que está bem, tudo, ele vai encontrar-se com a mãe. Então ele quer criar um ambiente que lembre a casa dele. Então ele mentaliza. Então ele vê a varanda, a poltrona que ela sentava, tudo. E a mãe vai vir visitá-lo e ele quer o ambiente familiar da encarnação dele. Então tudo é formado assim. Ela vem, fala com ele, dá orientação, tudo. E depois ele diz que o ambiente foi como que voltando para o éter, para não sei o quê. Isso é construção mental. Só que é mantido por um breve tempo. Depois, vai embora. Então, aí já que você falou tudo isso, inclusive no anterior, né? Eu fico imaginando que pode ser tudo projeção mental. Então, mas é a nossa dificuldade em entender isso. E há muitos espíritas que entendem assim, construção mental. Agora você vai construir, o André Luiz fala de passarinho, lembra? Árvore, cavalos, cachorro. E tem espírita que não acredita nisso aí, não. Aí sim, existe. Agora, o que é matéria mesmo, matéria, é construção mental. Mas isso eu que acho. Eu sei, é a dificuldade a gente ter que entender. Assim, ó, a gente não vê um espírito mais menos inferior, não vê um superior. A gente vê nos livros aí, né? Está do lado. O caso da vibração. Eu penso, é isso, que é a vibração. Você vê, o André Luiz fala que eles saíram para buscar espíritos em carruagens. E voltaram e levaram os animais, os cães. Quando eles chegam, ele descreve assim: os animais correram e sentaram todos e... Quer dizer, é cachorro. Ele vê ninhos de passarinho. É passarinho. E o passarinho constrói o ninho. Tem nascimento. Daquela lá, por exemplo, lá eles plantam flores. Só que as flores são daquela dimensão. Existem flores daqui, que existem lá. E existem flores que só tem lá, que não existe cá. O André Luiz vai numa colônia, ele descreve que as flores à noite se iluminam. Né? E você vê, Avatar, parece ficção, né? E as flores que ele pega e aspira, elas entram dentro dele, naquela, né, coisas que a gente não imagina. O André citou agora o Avatar, mas quem assiste muita distopia, eu assisto muito, eu vejo muita coisa no escritório, nos filmes. Então, assim, é só A inspiração está em todo o planeta, para a gente entender. A verdade vem vindo, sim, né? Até no entretenimento vem. Então, é construção no duro. Só que a matéria é mais leve, mais moldável, mais fácil. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta besta. Besta. E as roupas lá, tudo igual? Não é tudo igual, não. No filme é tudo igual? Não, mas aí é tudo branquinha, né? Beijinho, esvoaçante. Isso é um conceito que a gente tem. Mas, por exemplo, a Evelina ele está lá. Ele não está vestindo um voalzinho e ela também. Ele está vestindo roupa normal. Né? Roupa normal. No Memória de um Suicida, ele
quando eles memória que estão no rectângulo lá para ser recolhido, nos buracos. Tem um deles que usa monólogo, bengala, a bengala, o bigode, a moda vitoriana, a cartola. É muito interessante, né? Então vamos terminar. A senhora Serpa não conseguia ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil. Nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade, objetou o irmão Cláudio. No entanto, porque prefiramos por muito tempo a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. O professor discorreu ainda, por dilatados minutos, referente à vida e às condições da estância em que se demoraram. Mas, por fim, Evelina se viu entontecida, fatigada, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações, e, moça de fé profunda, valeu-se de um intervalo na conversação, procurando saber. Irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme as suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com o sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu. A igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Para tratamento, apartiu Fantini, tratamento e auxílio, uma carteira de identificação para serviços de amparo e análise, numa casa de servidão espiritual, de supervisão espiritual, das que me refiro. É valioso documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, num lugar intermediário entre os planos inferiores e superiores, sem a assistência justa. É indispensável nos poupemos, tanto quanto possível, a dissabores desnecessários. Oh, exclamou Ernesto, entusiasmado, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos, o seu ser obtemperou o mentor bem-humorado, contador de histórias e verídicas. Vocês, ambos, estão desencarnados, com raízes pregadas no chão da terra. Todavia, isso é natural. Aguardemos o tempo. Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Serpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor a fim de que pudessem realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital o consentisse. Então veja, viu como ele faz? O senhor fala que nós estamos mortos. Se nós estivermos, você vê que é difícil acreditar e aceitar tudo isso. E ela pede uma confissão, porque ela era católica,
Ele disse assim, sim, você vai ser atendida por padres, mas aqui a igreja está renovada. Você vai receber, ele vai conversar, tudo. Só que você vai ser encaminhada para um instituto de psiquiatria renovado. Você vai receber ali todo o tratamento para o início de adaptação e compreensão da vida espiritual. Então veja que interessante, né? Mas ele diz, nós temos todas as religiões aqui. Ele diz assim, ó, lá na colônia, lógico, a religião é uma coisa mais elevada. Mas olha o que ele diz aqui. Podemos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias, diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Onde esse povo está? Fanatismo e tudo, na região umbralina. E lá continua tendo. Lembra do Gregório? Ele continuava sendo uma autoridade eclesiástica, tal, né? Então, quem solta bomba e se mata aí, desses muçulmanos radicais, lá continua a mesma coisa, né? Dogma, a cabeça está naquilo. Então, vai ser preciso um processo demorado de auxílio para a encarnação desses espíritos. Então veja que tudo que tem aqui, tem lá. Não é? Isto. E semana que vem a gente continua. Meus irmãos, os médiuns passistas, sob a coordenação do Maurício,